Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para ler com os irmãos um texto da Jaqueline Teixeira, cujo nome é A Guerra Não é Nossa. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a Palavra de Deus. É um devocional que tem o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ora, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Jaqueline Teixeira, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, agora que vocês já sabem disso, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ensine aquilo que a gente precisa aprender. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque temos esse tempo contigo, porque podemos ler tua palavra e podemos aprender. Senhor, que realmente tudo o que o Senhor nos ensinar fique no nosso coração. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, nossa porção bíblica está em Juízes 4, e nós vamos ler dos versículos 1 até o 24, que é, na verdade, o capítulo 4 todo, tá bom? Então vamos lá. É quando Débora se torna a juíza de Israel. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Ezor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete Agoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nesta época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o Riquizom. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Éber Queneu, descendente de Obabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros. A ele marcharam de Arsote Agoim até o Riquizom. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu a encosta do Monte Tabor à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de Sísera e o exército inimigo até Arosete Agoim e matou todos os guerreiros de Sísera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, senhor,
Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco d'água, disse ele. Estou com sede. E ela lhe deu um leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Císera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar a perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Císera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca da tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Císera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Císera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Císera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Então, a guerra não é nossa, né? Esse é o nome do título, e o versículo é o 21, que diz: entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Bom, irmãos, a vitória dos israelitas sobre os cananeus já foi assim uma coisa super mega master plus de milagrosa, porque não teria nenhuma chance se não fosse as mãos do Eterno para fazê-los vencer, né? Porque fazia 20 anos que o povo de Deus, né, os israelitas, eram oprimidos pelo rei Jabim. E sem contar que eles tinham um exército muito menor e tinham muito menos recursos. Mas o que acontece? O Senhor estava com o povo dele, o Senhor estava com os israelitas. E aí o que aconteceu? Ele, através da profetisa Débora, tinha uma mensagem para dizer o quê? Que a guerra acabaria, que teria fim. E que o comandante Císera foi morto por uma mulher chamada Jael dentro da casa dela. Então, Débora sabia disso, né? Porque ela tinha profetizado que a honra seria de uma mulher. E quem matou Císera? Foi Jael. E quem era Jael? Era uma mulher que não era israelita. Ela e o esposo dela, o Heber, eles eram queneus. Eles não eram de Israel. Mas ela sentiu que devia fazer aquilo, apesar de saber que aquela guerra não era dela. Mas ela foi corajosa o suficiente para armar uma estratégia, um plano assim bem legal e matar Císera, que era o comandante do exército cananeu. Por alguma razão, não se sabe qual, exceto nós que sabemos que o Eterno estava a favor dos israelitas, Jael se importava. Ela se importava com o povo de Deus. E Deus a usou assim de uma forma maravilhosa para livrar os israelitas, e por isso ela foi chamada de bendita por Débora e Baraque. Você pega lá Juízes 5:24, tá assim, ó. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Heber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Olha só, eu fico imaginando, né? Quanto tempo a Jael morou ali sem nunca saber qual era a função dela, né? Ela nem sabia, porque Deus a tinha preparado para morar em tendas. Bem, logicamente que se fosse para Jael lutar com Císera, ela ia perder, né? Porque o homem era o comandante, ele era forte, né? Além de ser homem, né? Então, se ela fosse para uma luta corporal, ela perderia, né? Mas o que ela fez? Ela elaborou um plano, uma estratégia e agiu só na hora exata. Então, ela foi ardilosa, né? Ela sabia quem era o homem que pediu para ela abrigo. Então, ela pegou e se colocou numa posição estratégica para quê? Para derrotar aquele homem. Ela fez isso com sabedoria e bravura.
e ela foi o instrumento do Senhor naquele momento. Deus a usou para cumprir o seu propósito, né? Um milagre na batalha no Monte Tabor, outro milagre na tenda. Deus fortaleceu os soldados israelitas, assim como capacitou Jael, porque a batalha nunca tinha sido, nunca seria. A batalha não era dos homens, ela era uma batalha que estava nas mãos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, lembra disso. Quando você enfrentar os seus próximos desafios, as suas próximas batalhas, mesmo que as circunstâncias não estejam a seu favor, lembra disso. O Senhor está no controle e a guerra é dele. Amém? Nosso manancial termina assim: a vitória vem do Senhor. Ai, que maravilha, né? Bom, agora eu termino, né, deixando para vocês o meu abraço diário de ursa. Lembrando que o abraço é o encontro de dois corações que só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas a gente não é porco-espinho e por isso que a gente sabe que qualquer guerra não é nossa, é do Senhor. E agora, irmãos, eu quero que vocês se lembrem o que está no Salmo 73, 26, que diz o quê? Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Isso que nós temos que levar no coração esse ano inteiro, para que o Espírito Santo possa nos lembrar na hora oportuna. E agora eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.